Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, nesta sexta-feira, dia 18 de outubro. Eu quero declarar nesta noite a bênção de Deus para a sua vida. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, trazendo aqui uma mensagem, em seguida uma oração, para abençoar e contribuir na sua vida com Jesus, na sua vida espiritual, na sua caminhada de fé, na sua caminhada, no seu progresso de salvação, de transformação de vida. É este a nossa missão, é este o nosso chamado, que é servir e contribuir para o reino de Deus, ajudando uns aos outros com aquilo que o Senhor nos dá, nos entrega. E eu creio que nesta noite, esta mensagem vai trazer edificação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para você que muitas vezes tem enfrentado dificuldades enormes neste mundo, dificuldades na sua casa, na sua família, dificuldades, meus irmãos, de ter relações com pessoas, de amizades, de comunhão. E a palavra nos ensina, nos orienta em todos os sentidos, de como a gente deve nos comportar, servir a Deus, o que o Senhor Ele espera de nós. E eu quero trazer uma reflexão para você com um texto bíblico, onde está escrito no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 8. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo ele nos dá um ensinamento, isso mesmo, de como os cristãos devem se comportar, se despojar. O que é se despojar, pastor? É a gente, meus irmãos, por meio da oração, a gente buscar isso mesmo, que todo sentimento da nossa carne, isso mesmo, venha sair e possamos ser revestidos com o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. O nosso sentimento da nossa carne, muitas vezes na nossa vida, é o que? É a ira, é a cólera, meus irmãos, é algo, meus irmãos, compulsivo da nossa própria carne. Olha o que Paulo ele disse aqui. Mas agora despojai-vos de tudo. Por quê? Porque isso faz parte, meus irmãos, do homem, do ser humano. Isso mesmo. Despojai-vos de tudo. Nós devemos nos despojar totalmente. Isso mesmo. De tudo aquilo que nós somos. Isso mesmo. Que a nossa carne, ela põe em nós, isso mesmo. Para que nós, meus irmãos, venhamos, isso mesmo, ser agora semelhantes a Cristo. Uma criança, quando ela nasce, quando ela chegar aí seus 2, 3 anos, 1 ano e meio, 2, 3 anos, ela já começa a ter, meus irmãos, sintomas, isso mesmo. De quê? Muitas vezes aquela criança ela já fica irritada, irada, isso mesmo, chateada, brigona. Quem é mãe, quem é pai sabe disso. E tudo isso, meus irmãos, já vem da natureza do homem. Embora aquela criança ela não está pecando, porque o pecado vem da consciência do homem, não é nem tanto pelo ato, mas sim pela consciência. Uma criança de 2, 3 anos ela não consegue ter o pecado imputado sobre ela. Por quê? Porque não há uma consciência sobre ela. Isso mesmo. Há uma inocência. Isso mesmo. E olha o que Paulo aqui nos ensina. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira. Quer dizer, o que é se despojar? É se desfazer destas coisas. É a gente, meus irmãos, todos os dias se despojar da ira, da cólera. O que é a cólera, meus irmãos? É a ira, é a raiva, isso mesmo. É o desejo de vingança. A cólera, meus irmãos,
é a agressão, isso mesmo, que vem da carne do homem, né? Aquele sentimento compulsivo, isso mesmo. Muitas vezes, se alguém nos ofende, se alguém nos maltrata, se alguém faz algo, o desejo automático é que tem que fazer algo para que possa pagar aquilo na mesma moeda. E o que Jesus ele nos ensina, e o próprio Paulo ele nos testifica aqui, é que nós devemos nos despojar destas coisas, da ira, isso mesmo. Muitas vezes nós iremos ser ofendidos, nós iremos passar por situações na nossa caminhada, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, no ambiente que você convive, e você vai ter que se despojar-se, isso mesmo, para cada dia e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus tem que haver em mim e tem que haver em você. Sentimento de quê? Sentimento, meus irmãos, de perdão, de amor, isso mesmo, de tolerância. Jesus ele nos tolerou, Jesus ele perdoou, ele nos amou, quando mesmo não havia motivos, né? Se fosse para olhar fisicamente, não havia motivos, mas ele veio, meus irmãos, para nos dar este exemplo, para ser diferente. Ele se reduziu-se, meus irmãos, e se fez, meus irmãos, cada dia mais de humilde, de manso, para que por meio dele nós pudéssemos, meus irmãos, ter este ensino, pudéssemos ter, meus irmãos, esta compreensão e a salvação. Olha o que ele disse, olha o que ele nos ensinou. Mas agora despojai-vos também de tudo. Um cristão, meus irmãos, ele só consegue, meus irmãos, andar na caminhada se ele se despojasse. Ele só consegue, meus irmãos, andar na sua fé, na caminhada, como Cristo deseja, se ele se despojar. Isso mesmo, da ira, da raiva, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da boca, da vossa boca. Era este o ensinamento que Paulo estava aqui dando, meus irmãos, aos Colossenses. E hoje ele está nos testificando a nós também, que estas coisas, meus irmãos, nós devemos se despojar-se destas coisas, se esvaziar-se destas coisas. Isso vai vir para mim e para você, isso mesmo. Muitas vezes em situações na sua vida, na sua casa, no ambiente de trabalho, alguém vai te ofender, alguém vai te ferir, alguém vai te maltratar, isso mesmo. E a gente ser crente, meus irmãos, nós devemos perdoar, nós devemos amar, nós devemos se despojar-se de todo o mal. Isso mesmo, todo sentimento que quer penetrar, que quer agir em nosso coração, todo sentimento, meus irmãos, de vingança, todo sentimento, meus irmãos, que vem, isso mesmo, para querer dar pago a outra pessoa, isso mesmo, estas coisas não vêm de Deus, estas coisas vêm da carne do ser humano, e nós devemos, meus irmãos, nos despojar-se destas coisas, ter um coração humilde, manso, isso mesmo, amoroso, perdoador. É isso que Deus ele espera de cada um de nós, que nós sejamos um bom exemplo como cristãos. Olha aqui, mas agora despojai-vos. E isso, meus irmãos, isso aqui é muito difícil. Isso aqui, meus irmãos, é o que a gente menos tem visto hoje, nos dias de hoje. As pessoas querem se despojar, até mesmo dentro da igreja. E as pessoas se esvaziassem desses sentimentos, se esvaziassem destas coisas. E as pessoas, meus irmãos, se humilhassem perante Deus, buscar se esvaziasse, se despojasse destas coisas e cada dia, meus irmãos, ser semelhante a Cristo. É isso que o Senhor ele espera de nós, meus irmãos, como bons exemplos e testemunhas dele, como cristãos. E ele disse assim, se despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, isso mesmo. E hoje há muito, meus irmãos, pessoas iradas, pessoas, meus irmãos, pessoas cheias de cólera, isso mesmo, de agressões, pessoas, meus irmãos, maliciosas, maledicentes, pessoas com palavras torpes,
pessoas qualquer coisa falam palavrões e vice-versa. E estas coisas, meus irmãos, nós devemos nos despojar, porque não é o exemplo que Jesus ele nos deu. Nós devemos, meus irmãos, dar um bom exemplo. As nossas palavras têm que ser agradáveis e temperadas, meus irmãos, com a própria palavra diz, com sal. Que sal é esse, meus irmãos? É a palavra de Deus. Este sal, meus irmãos, é o tempero, meus irmãos, do Espírito Santo na vida de um cristão. Isso mesmo. E ele disse no versículo 9: não mentais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com seus efeitos, com seus feitos. Quer dizer, não convém mais um cristão, isso mesmo, que conheceu a Jesus Cristo, que entregou a sua vida, viver na prática da mentira. Isso mesmo. Devemos sempre falar a verdade, sempre ser sinceros, sempre, meus irmãos, buscar as coisas verdadeiras diante de Deus e diante de uns com os outros. É esse o ensinamento que ele tem. E ele diz assim: e vos vestistes de novo, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E vos vestistes de novo. Quer dizer, que vestimenta de novo é essa que ele está se referindo-se? A nova criatura, né? Ao novo ser, isso mesmo. A nova forma de viver, a novidade de vida, nos faz ter uma nova vestimenta, ser uma nova criatura. Isso mesmo. Uma pessoa, meus irmãos, que as palavras dela é temperada com sal, são palavras boas, palavras agradáveis. Uma pessoa, meus irmãos, que é humilde, tolerante, perdoadora. Uma pessoa, meus irmãos, que se despoja desse sentimento. Quando ela conversa com uma pessoa, é agradável. Isto agrada ao Senhor. Uma hora ela não tinha nada agradável. Hoje, meus irmãos, quando ela se apresenta-se para alguém, aquela pessoa, ela se mostra-se diferente, ela se mostra com os frutos do Espírito de Deus. E isso é agradável ao Senhor. Isso é agradável, meus irmãos, ao Senhor todos os dias. Ele espera isso de cada um de nós. Que possamos crescer nesta graça, que possamos crescer nesta virtude que o Senhor ele espera de cada um de nós. E ele disse: sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E depois de todas estas coisas, nós devemos nos revestir, meus irmãos, do amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida agora, nesta noite. Eu quero declarar a bênção de Deus e quero estar em oração pela sua vida todos os dias. Se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, é gratuito. Eu quero estar participando todos os dias e orando pela sua vida, juntos, em uma só fé, em um só propósito. Você ora por mim e eu oro por você. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração esta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, vai à frente na vida desta pessoa, Pai. Ajuda ela, Senhor. Nos dá força, Pai. Nos ajuda a se despojar-se, Pai, do velho homem, Pai. Se despojar-se, Pai, daquilo que não te agrada. E possamos se revestir-se todos os dias, Pai, em uma nova criatura. E frutos, Pai, semelhantes aos do Senhor, Pai, do Teu Espírito, Senhor. Pai, eu oro pelo aflito. Eu oro por esta casa, por esta família, pelo desempregado. Eu oro pelo que está doente, sentindo dores no seu corpo. Pessoas que estão sentindo dores na sua coluna. Pessoas que estão enfrentando, Pai, sintomas, crises, problemas espirituais, familiares. Pessoas, Pai, que foram machucadas, magoadas, decepcionadas. Pessoas, Senhor, que foram rejeitadas, Pai, em nome de Jesus. Cura a alma, cura, Senhor, esta mulher, este homem. Transforma os caminhos, Pai, dá graças, dá força, fortalece a vida desta pessoa. Pai, eu quero declarar pela Tua palavra esta noite a salvação, a cura, a libertação, que possamos crescer na Tua graça, como o Senhor tem nos ensinado. Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, um ótimo descanso. Eu amo a sua vida, tá? Um beijo no seu coração. Fiquem todos na paz.